Sabe uma coisa curiosa? A nossa sociedade parece fascinada por problemas. A gente estuda cada detalhe, cada causa, cada sintoma. Mas e a solução? Por que a gente fala tão pouco sobre como superar as coisas? Isso fica super claro quando o assunto é dependência, um tema, tão delicado e complexo. Imagina só essa cena. A ciência inteira, com todo o dinheiro do mundo, decide estudar só como um osso quebra. Eles passam anos, décadas, mapeando cada pedacinho da fratura, a física do impacto, o inchaço, tudo. Mas aí, na hora de ensinar a colocar o gesso, de fazer a fisioterapia para a pessoa voltar a andar, silêncio. Nada. Parece um absurdo, né? Pois é. Por mais absurdo que pareça, é exatamente isso que a gente tem feito com a dependência. Mapeamos a queda nos mínimos detalhes, mas e a subida? E a ciência da superação? Essa é a pergunta que vai guiar nossa conversa hoje. Por que esse desequilíbrio todo? Então vamos lá, nosso primeiro ponto, esse foco desequilibrado. Porque olha, isso não acontece por acaso não. É o resultado de como a ciência, a mídia, todo mundo na verdade, decidiu olhar para essa questão. A gente precisa de uma virada de chave, sabe? Parar de ficar só medindo o tamanho do tombo e começar a ensinar como escalar de volta. E para entender a raiz desse problema, a gente precisa olhar para duas formas de pensar que vivem em conflito quando o assunto é recuperação. É quase uma história de dois mundos. De um lado, tem um modelo que domina tudo, que o pesquisador Pericles Zimmermann chama de modelo DDD, de doente, doença, dependência. Esse é o modelo, digamos, fascinado pelo problema. É para ele que vai a maior parte da grana, da atenção da academia. E do outro lado, coitado e esquecido, está o modelo AAS, de abstinente, abstinência e sobriedade. Esse é o modelo focado na solução, que acabou ficando meio que num limbo, sabe? Ninguém dá muita bola. E claro, essa obsessão com o problema vaza para todo lado, principalmente para a cultura pop. Pensa nos filmes, nas séries, a destruição é cheia de glamour, né? Mas a sobriedade? A sobriedade é sempre retratada de um jeito cinzento. É aquela cena da pessoa sofrendo, miserável, numa vida sem cor, de pura privação, contando os dias como se fosse uma tortura. O que essa visão deprimente da sobriedade apaga por completo é algo chamado de dimensão noética. É um nome chique para uma ideia bem humana. A nossa busca por sentido, por um propósito na vida. Porque a recuperação de verdade não é só parar de usar algo. É muito mais. É uma jornada de evolução, de reconstruir um significado para a vida. É sobre evoluir a consciência e não sobre se punir. E é exatamente para preencher esse buraco que surge a abstemiologia. É uma proposta do Zimmermann, uma ciência nova, focada 100% na solução. A ideia é criar um método para entender a sobriedade que funciona de verdade, no longo prazo e que devolve para a pessoa o controle da própria vida. E a base de tudo está numa definição bem poderosa do que é abstinência. Não é só parar de fazer algo, não mesmo. É um processo ativo, uma escolha consciente que leva tempo, que tem um método, e o objetivo final é muito maior. É sobre evoluir como pessoa e resgatar a própria dignidade. Para a gente entender bem essa diferença, vamos usar uma outra analogia. A visão antiga, tradicional de abstinência é como ter um computador cheio de vírus e simplesmente puxar o cabo da tomada. Pronto, o vírus parou de rodar? Sim. Mas e aí? O computador virou um peso de papel. A tela está preta, não serve para mais nada. Já a visão da abstemiologia, essa é outra história. É como formatar o HD e instalar um sistema operacional novinho em folha. É um trabalho profundo, sabe? De engenharia mesmo. Você cria um sistema novo, mais forte, mais funcional, que não só bloqueia aquele vírus antigo, mas que consegue rodar programas muito mais avançados. E essa diferença toda de abordagem leva a gente para uma distinção que é, olha, fundamental. Na prática, existem dois caminhos bem diferentes que alguém pode seguir nessa jornada. De um lado, tem o que se chama de abstêmio de balcão. Essa pessoa parou o consumo, ok, mas por dentro, a cabeça, a visão de mundo, a irritação, tá tudo igual. É um esforço gigantesco, quase uma agonia. É como tentar prender a respiração debaixo d'água. Uma hora o ar acaba. A recaída é quase inevitável. Agora, o outro caminho, o caminho ideal, não é sobre prender a respiração. É sobre desenvolver guelras. É um processo incrível, difícil sim, mas que transforma por completo, para poder respirar nessa nova realidade. Tá, mas como é que se constrói essas guelras, então? A resposta está no mapa que a abstemiologia propõe. É uma estrutura, um passo a passo para transformar a simples parada em uma identidade nova e que se sustenta.
Um conceito central aqui é o de lastro abstêmio. Pensa assim, o jeito comum de ver é contar os dias de sobriedade, né? Como se fosse um calendário. Mas a abstemiologia diz que esse tempo é um ativo, é como um investimento com juros compostos. Cada dia consciente acumula capital. Capital cognitivo, emocional, vai construindo um escudo, um portfólio de novas ferramentas internas. E essa construção tem etapas, como se fosse uma escada, a escada abstemiológica. Tudo começa com o choque de realidade, aquele momento doloroso de encarar os estragos. Depois a pessoa sobe para a abstemaior, quando as coisas começam a ficar mais estáveis. E daí vem a pós-abstinência, que é quando as novas habilidades já começam a virar meio que automáticas. E o topo da escada, o grande objetivo de toda essa jornada, é a sobriedade incorporada. Esse é o ponto onde a luta diária acaba. O esforço exaustivo simplesmente some. Aquele hábito antigo não faz mais parte do cardápio de opções da pessoa. Foi deletado. Aí a liberdade, a autonomia total. E agora, para a gente fechar, essa estrutura toda vai muito além da dependência química. Né? Entender a diferença entre só parar um hábito ruim e realmente construir uma mudança interna, nossa, isso é talvez um dos manuais de vida mais poderosos que existem. Isso traz uma pergunta que vale para todo mundo, eu acho. Se o sucesso de verdade está em construir algo novo e não só em resistir ao velho, em que áreas da nossa vida a gente está só aprendendo a respiração? Pode ser, sei lá, no uso compulsivo de rede social. Ou em aguentar calado um ambiente de trabalho tóxico. Naquele tempo de tela que a gente sabe que está fazendo mal. Onde será que a gente está só suportando o desconforto em vez de fazer aquela reforma interna para ter o controle de volta? Então a provocação final é essa. Para curar de verdade as fraturas da nossa vida, talvez seja a hora da gente parar de ficar hipnotizado pelo osso quebrado e começar a dominar a ciência de voltar a andar. É isso por hoje. Valeu por acompanhar essa nossa reflexão.